Daniel 9. 9, versículo 24. Daniel, Capítulo 9, versículo 24. 24 ao 27. Pode ler? Pode ler. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para... Vou achar aqui. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungir ao príncipe 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Alguém sabe algo queira pontuar já sobre o que se sabe sobre as 70 semanas de Daniel? Do que se trata? Não? Trata do que Israel fez, deixando a terra no pai, e aí eles têm que pagar 79 anos. Fica mais muito. Tem que pagar pela falta de descanso a cada 7 anos da terra. Um ano, né? Também. E aí a última semana é a do Apocalipse. Né? Boa. A última semana para completar 70. Vamos lá. Quando a gente ouve 70 semanas, nós sabemos que não são 70 semanas. 70 semanas, senão já teriam acontecido essas profecias aqui. Quando Gabriel, quem traz essa revelação é Gabriel, para Daniel, o anjo Gabriel, 70 semanas é que a cada 7 anos representa uma semana. Cada 7 anos equivale a uma semana. Tá? Com um total de 490 anos. 70 vezes 7. E essas semanas, quando Deus dá essa revelação para Daniel, elas se dividem em tempos. Tá? Em tempos. Eu trouxe aqui um conteúdo a mais do que a apostila, para a gente poder falar disso. As 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel é como ficou conhecida pelos cristãos a profecia registrada em Daniel, que foi lido aí. A profecia das 70 semanas é um dos temas mais polêmicos e debatidos entre os estudiosos devido à sua grande dificuldade de interpretação. Tá? Quando se fala de escatologia, dos livros que se fala de escatologia, as 70 semanas de Daniel é a que mais tem conflitos de ideias e interpretações, tá? Nós vamos falar dessas visões aqui hoje. Quando Daniel teve a revelação sobre as 70 semanas? O capítulo 9 do livro de Daniel nos mostra que o profeta havia descoberto, estudando as profecias do profeta Jeremias, Jeremias 29, 10, 14, que o tempo de cativeiro do povo judeu
na Babilônia duraria 70 anos. Ao fazer tal descoberta, Daniel percebeu que o momento em que estava vivendo já era a véspera do tão aguardado fim do exílio. Daniel percebeu ainda que o fim do exílio também estava diretamente relacionado ao arrependimento do seu povo durante o período em que ficaram cativos. Entretanto, ao analisar a situação do seu povo na Babilônia, Daniel concluiu que o povo ainda estava impenitente. Então Daniel se preocupou, pois ele entendia a relação pactual do Senhor com o seu povo, onde as bênçãos eram vistas na obediência e as maldições nas desobediências. Então Daniel ele orou. Tá? Daniel ele ora. A Bíblia diz que enquanto ele ainda orava, o anjo Gabriel veio ao seu encontro com uma grande mensagem da parte do Senhor. Está em Daniel 9, 21, onde lhe foi revelado os propósitos de Deus acerca do futuro e que seriam cumpridos durante 70 semanas. A cada quanto tempo que se torna um ano? A cada... Isso. A cada quanto tempo se torna 7 anos? A cada quantas semanas? 5 semanas. Quantas? 7 semanas. Anote isso aí. Uma semana equivale a 7 anos. Na profecia de Daniel. Uma semana é igual a 7 anos. Anota também essas divisões que eu vou falar aí agora. Coloca assim, ó. Primeira. Escreve aí. Primeira, pode colocar umzinho de primeira. Depois segundo e terceiro. Coloca aí. Primeiro. 7 semanas. Tá na cochila, mas anota isso aí. Igual 49 anos. 7 semanas igual 49 anos. Segundo, 62 semanas igual 434 anos. 62 semanas igual 434 anos. Duas semanas, 434 anos. Terceiro, uma semana. Vocês já notaram aí, mas essa é a sequência. 7 anos. Notaram? Guardem isso aí. O anjo Gabriel falou a Daniel que 70 semanas estavam determinadas sobre o seu povo. O próprio Gabriel, na descrição da visão, organiza as 70 semanas em 3 subdivisões. Foi essas aí que eu falei agora. Gabriel também fez referência a pelo menos 2 personagens principais. O primeiro aparece no versículo 15, que é o ungido, também denominado como príncipe. No mesmo versículo, já o segundo aparece no versículo 26, e trata-se de um príncipe que lidera um povo e destruiria a cidade e o santuário. A identificação desses 2 personagens da profecia varia nas mais diversas interpretações sobre essa profecia. Basicamente, a profecia fala primeiramente acerca da restauração de Jerusalém, e depois de uma nova destruição haveria de acontecer. Também são apresentados 6 itens que deveriam ser cumpridos durante o período de 70 anos, sendo eles cessar a transgressão, o pecado, etc. Muitos também se perguntam por que de serem 70 semanas. Presta atenção nisso. A expressão de 70 semanas traduz o original 70 setes, que no caso 70 vezes 7. Muitos estudiosos acreditam que trata-se de uma referência direta
aos 70 anos de exílio que o povo foi submetido, que é o que o Reinaldo estava falando, essa é a ideia da punição. Sendo então esses 70 anos multiplicados vezes 7, que de acordo com o padrão de tratamento pactual. Então, vocês vão começar a entender. Vamos lá. As diferentes interpretações sobre os 70 semanas de Daniel. A profecia das 70 semanas de Daniel sempre foi muito debatida, antes mesmo das discussões de diferentes correntes escatológicas. Vamos lá. Interpretação literal e futurista. Interpreta, olha aqui, vamos ver aonde a gente está, o que a gente se enquadra, tudo que a gente já falou nessas aulas, tá? Interpreta as semanas de forma literal, ou seja, representando um período preciso de tempo, a saber, 490 anos exatos. Então, 70 semanas, dão quantos anos? 490 anos. Devido à interpretação estritamente literal, essa linha de interpretação entende que 483 anos já se cumpriram. Vocês lembram que nós falamos sobre dispensações, períodos de tempo que nós estamos vivendo a última dispensação, que é o último período, falando sobre isso, o Real estava até na aula, a gente até conversamos sobre isso aqui, né? O último tempo até a vida de Cristo e tal, os últimos acontecimentos. Nessa visão aqui, nessa linha de interpretação, ela diz que já aconteceram, já se passaram 483 anos, já se cumpriram, o que corresponde a 69 semanas. Então estaria faltando apenas 7 anos, que seria a última semana, correto? Nós já vivemos até hoje 483 anos, ou seja, 69 semanas das 70 de Daniel. Deu para entender? São 70 semanas. Até hoje já se cumpriram 69 semanas. E estaremos apenas esperando. Tem uma questão. Essa linha aqui acredita que agora há um espaço de tempo aguardando essa entrada da última semana, que seria, nessa visão aqui, os 7 anos de bodas do Cordeiro. Nessa visão aqui. Então nós estamos vivendo as 69 semanas. Como seria de uma forma pontual? Sei lá, a 19ª semana. Vocês entenderam? 69 semanas já se cumpriram. Seria, né? Deu para entender. E que resta apenas uma semana, que seriam 7 anos. Quantos anos a Bíblia relata que serão as bodas do Cordeiro? Quantos anos? 7. Lembra do casamento judeu? 7 anos. Isso. Então, vocês percebem que nas outras aulas nós falamos que tudo indica que nós estamos já no fim. Já não resta mais praticamente nada para acontecer até que aconteçam essas últimas coisas. Então, as 70 semanas de Daniel, por mais que seja difícil de interpretar os tempos, as divisões de tempos, ela se enquadra com tudo aquilo que nós já estamos aprendendo sobre as dispensações, o tempo. Hoje nós estamos nesse tempo da graça, a última dispensação, até que tudo isso aconteça, até que Cristo volte e rebate a igreja. E as 70 semanas de Daniel, nessa interpretação aqui, ela só dá embasamento, nós já estamos no fim. Já estamos vivendo o último tempo da igreja na terra. Deixa eu continuar aqui, ó. É a última semana, no caso, a 70ª, no caso 70.
Isso eu estava dizendo aqui, ó. Foi adiada e transferida para os últimos dias da presente dispensação. Assim, existe um espaço entre a 69ª, aqui ó, 69ª, acho que eu tinha acertado, tá? E a 70ª semana, depois a gente vê no VAR, se eu não tinha acertado. Foi adiada e transferida para os últimos dias da presente dispensação, tá? O período indeterminado que é a era da igreja. Finalmente, a 70ª semana começa quando a igreja for arrebatada. Isso aqui na visão pré-tribulacionista. E o anticristo revelado. E corresponde aos 7 anos de grande tribulação. Esta é a interpretação entre os pré-milenistas dispensacionalistas. Essa é uma visão. Então vamos lá. A visão pré-tribulacionista, não sei se no trabalho que vocês fizeram, ou estão fazendo, fala das 70 semanas de Daniel. Não esquece que tem o trabalho, gente. Faz o trabalho porque vai ajudar na prova. Tá? Nessa visão, nós estamos vendo o último período da igreja na Terra. Na visão pré-tribulacionista. Tá? Estamos na 69ª. Vai cair na prova, tá? Qual é o nome das 9 semanas? 69ª. Estou brincando. Vai ser consulta. Vai ser consulta. Só não consulta muito. Falando em línguas. Quantas semanas? Total de semanas? 69. Não, total 70. Equivalente a quantos anos? Tão bom demais pra mim. Interpretação preterista. Olha isso aqui. Essa interpretação entende que as 70 semanas já se cumpriram. E a 70ª semana corresponde ao período desde a morte de Cristo na cruz até a destruição de Jerusalém em 70 anos depois de Cristo. Eles creem que já se cumpriu. Alguns preteristas entendem que a destruição de Jerusalém não ocorre necessariamente dentro das 70 semanas, mas em algum momento depois dela. Então eles acreditam que já se cumpriu. Mas nós não temos base para isso. Se nós formos aliançar e enroscar com todas as outras visões, essa visão aqui não é interessante. Tá? Que já se cumpriu as 70 semanas de Daniel. E o que a gente teria que descartar a grande tribulação. Sim. Porque uma coisa está ligada à outra. Independente se você é pré, pós ou mid, essa visão aqui, ela não se enquadra em nenhuma delas, de certa forma. Porque, para eles aniquilam totalmente a grande tribulação. As 70 semanas de Daniel não se encaixa com uma visão de fato escatológica. Mas o livro de Daniel é dividido em 2 partes. E essa segunda parte de Daniel é totalmente escatológica, das coisas que iriam acontecer. Tá? Então essa visão preterista entende que as 70 semanas já aconteceram. Guarda isso. A visão preterista afirma que as 70 semanas já se cumpriram. A visão preterista afirma que as 70 semanas já se cumpriram. Qual é a diferença da visão preterista e da primeira que eu li aqui? Interpretação literal. Tá fácil. Qual a diferença delas? Qual a diferença da primeira visão que nós lemos aqui, que eu falei,
que creem que nós estamos. E da última visão agora. Qual a diferença delas? A diferença é que ainda não cumpriu, falta ainda a Uma última semana, semana. né? Não se cum- Falta uma semana e para eles lá já se Ainda cumpriu. 7 dias. É isso. Eu acho que pode acontecer isso. A melhor forma de memorizar é comparando. Professor, essa é a pergunta do 2. Essa é a pergunta Pergunta da 2. É a pergunta 2 da prova e a outra é a pergunta 1. Já sai em ordem ou. Já vai ficando. Já estou passando para vocês as respostas. Esse é todas as perguntas. Porque não são as respostas. Falta de uma das 20 questões da prova. Vamos lá. Interpretação simbólica. Essa interpretação defende que as 70 semanas devem ser entendidas de forma simbólica. Apesar de ser simbólica, essa interpretação se mistura com a historicidade, ou seja, as 70 semanas se cumprem historicamente, porém, não existe necessidade das datas serem exatas. Assim, a 70ª semana é simbólica e se refere à época da igreja, ou seja, ao período que compreende desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Esta é a principal entre os amilenistas. Vamos lá. Essa interpretação aqui, eles não desacreditam que as 70 semanas são, como posso dizer, são reais, mas não são tão importantes e não que nós devemos se apegar a elas e interligá-las com as dispensações. Elas se parecem com a anterior, porque da mesma forma não dá muita atenção, porém, ela crê que essas 70 semanas vai acontecer no nosso tempo, o tempo da igreja. Vou explicar de novo. A primeira explicação literal crê que nós estamos vivendo na 69ª semana, e que ainda vai se cumprir a última. A segunda visão crê que já aconteceu, certo? A terceira, ela crê que está acontecendo, mas ela não data isso. Ela não pontua os anos. É simbólico, está acontecendo, mas não é tão interessante, não importa. Deus não quis enfatizar nada com isso. A igreja está passando por essas 70 semanas, mas não precisa ser pontuado, nem contado. A última semana ainda vai acontecer. Está acontecendo, é real, foi uma profecia, mas não se apegue nisso aí. Deu para entender? Só para trazer confusão. É real, Eles Eles não dão crédito. não dão relevância. Nem é escatológico. Tipo, ou É escatológico. Não, é escatológico por ser amilenista, porque está indo desde o começo. Isso, está acontecendo. Tá acontecendo. Só que eles não se preocupam em datar isso, em se preocupar em contar as semanas, os anos. Entende? A primeira ideia que nós demos aqui, a primeira visão, ela conta, ela data, estamos vivendo a 69ª semana e se preocupa com esses sinais da vinda de Cristo. A segunda não, a segunda já aconteceu, já passou, já foi, já era, não é escatológico. A terceira, a segunda não é escatológica. não, Essa entra em. ela é escatológica, Já foi. só que eles não se preocupam em datar isso aí, porque para eles essas datas são apenas simbólicas. É relevante. Ela está acontecendo, elas simbolizam o período da igreja. Guarde isso aqui, a terceira visão ela crê que simboliza um período da igreja, mas não se preocupa em datar isso, porque ela não aponta diretamente para a grande tribulação, para a vinda de Cristo. Está acontecendo, pode ser que vai parar daqui a pouco, ou vai até o fim, mas eles creem que está acontecendo, mas não pontuam isso para que a gente possa usar como régua. Deu para entender? Para que a gente possa usar como base. Essa visão é só com os amigos. Os estudos dizem isso.
É uma interpretação entre os amilenistas. Entre os amilenistas. Os amilenistas acreditam que A o segunda, Deus já fala foi pra na mim, a terra. segunda, qual que era a música? O nome dela É, é a preterista. preterista. Essa Falando é um a pouquinho do preterista. espanhol. Não, essa é a visão, a última visão simbólica. Vamos lá, anota aí, vai. Primeira visão, literal. Esse não- A primeira é literal. Literal. Escreve aí, crer. Crer que as 70 semanas são escatológicas. É escatológica. E que estamos vivendo na 69ª semana. As 70 semanas, desculpa. É escatológica. Essa é a visão literal. Até 39, que teve o exílio, conta como escatologia também. Parte da escatologia também. Mesmo tendo passado, que já Então, na verdade, essas semanas ela vem pegando, desmembrando o tempo e se torna uma visão escatológica porque ela alcança até a grande tribulação. Por isso que ela se torna escatológica. Mas as 70 semanas de Daniel, ela vem pegando desde o exílio até o decorrer dos acontecimentos na história. aí deu uma pausa. Uma pausa. Isso. Então a visão de Daniel não é apenas do que Deu vai. uma pausa por causa Vamos da lá, igreja. vamos deixar bem claro aqui. As 70 semanas de Daniel, ela é escatológica não porque ela vai acontecer por completa, ela já está acontecendo. Porém, por ter uma visão de que a última semana ainda vai acontecer quando a igreja estiver arrebatada, por isso que ela é escatológica. Porque ela não parou. Ela ainda vai acontecer, a última semana se finaliza quando a igreja for arrebatada, as bodas do Cordeiro, por isso que ela é escatológica. Meio que ela deu uma pausa por causa da entrada da igreja. O Sim, corpo de Cristo que aí tá. essa pausa para aguardar a última semana. Para guardar o último. Isso. Deu para entender? É como se nós estivéssemos vivendo na 69ª e a última semana vai ser as bodas do Cordeiro. Por isso que as 70 semanas de Daniel é escatológica. Porque assim, a gente tem uma visão de escatologia o quê? Algo que ainda vai acontecer. Mas já está acontecendo, na verdade. Nós já estamos vivendo na escatologia, nos princípios do fim, nós já estamos vivendo essas profecias. Um deles, desde o começo da igreja, é o espírito do anticristo. Sim. Que ele estava ensinando na terra. Então já vem desmembrando. Então a visão de Daniel, ela é escatológica por isso. Porque senão nós seríamos preteristas. Eles não creem que a visão de Daniel é escatológica. Porque ela não alcança a grande tribulação, não alcança o arrebatamento, não alcança a volta de Cristo. Já aconteceu. Era uma profecia? Era, mas não chega a ser escatológica. Na visão preterista. Então escreve aí, na visão preterista, as 70 semanas já aconteceram, já ocorreram. Qual que é a segunda visão, professor? Você não pode? Preterista acreditam, Literal, a segunda é preterista? preterista acreditam que já se cumpriram essas 70 semanas. E a terceira é simbólica, porque daqui eles são mais gnósticos. É como se fosse. A última visão é a simbólica. Eles creem que a igreja está dentro dessas 70 semanas, estamos vivendo, só que eles não se preocupam em datar, porque para eles isso é irrelevante. A visão simbólica trata as 70 semanas de uma forma simbólica e irrelevante comparado com a primeira visão. Vamos dizer assim. Que a primeira semana dá ênfase. A primeira visão dá ênfase para as semanas. A última visão, crê nela, está acontecendo, mas Resumidamente, não trazem relevância sobre isso. não traz relevância, não se importam em dividir, em pontuar. Eles
Mas a diferença tá lá pra. Faz diferença. Só pra encher linguiça. É uma profecia, eles creem, é uma profecia, mas deixa isso pra lá. Nós não sabemos se estamos na 65ª, 63ª. Não crê nisso. Agora a primeira visão já traz já uma estrutura e afirma: estamos vivendo a 69ª semana. E a última semana são as bodas do Cordeiro. Estamos na penúltima semana. É. Penúltima semana. E a última semana Com Cristo. com Cristo. Essa é a visão. Separei algumas coisas aqui. A apostila está bem rasa. Depois eu vou mandar esse link aqui para vocês. Que pepino você pegou e passou? É, Do Apocalipse. pois é. E é só você mesmo, né? Eu acho que tinha uma sequência aí de professores. Mas seria. Seria? Seria. Não, deixa pro. Pois é. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma para tirar aqui, viu, pastor? Nenhuma dúvida para tirar aqui. Deu para entender que. Agora é para memorizar. Deu para entender de uma forma resumida que as 70 semanas de Daniel tem várias interpretações, mas que por ela ser escatológica, Aí subiu a é simbólica. a simbólica. Quando no trabalho que vocês estão fazendo sobre ou vão fazer, Vou fazer. tá? Vocês vão ver que Primeiro semana está acontecendo. se encaixa algumas coisas, principalmente na visão pré, sobre a primeira visão que nós pontuamos aqui. Tá? A visão pré se encaixa na visão literal. É isso, entendeu? Das 70 semanas de Daniel. Então, a visão pré crê, entendeu? Nessa questão aqui. Não que não se enquadraria com outras visões, a diferença seria o tempo que a igreja é arrebatada. Mas, É que meio que a gente separa, tipo, o mesmo ou o pós, ele separa a igreja do povo. desses 7 anterior, né? anos, Desses 7 anos, tipo, a igreja vai continuar passando um pouco, sim, porque não tem nada a ver com os 7 anos que a mas Deus deu. não quer dizer que não Só que poderia a gente considerar a última semana como esses 7 anos. Só a diferença é o quando a igreja sobe, né? A visão pré, mid e pós. Que tem um certo respaldo até, né? Sim. Tipo, já que o negócio parou quando a igreja veio, na hora quando a igreja vai, o negócio continua. Tipo, aí até a lógica. Aí segue a semana. Isso tem um ponto mesmo. Sim. Por isso que eu falo que não tem como saber qual é qual. Final da semana. Não tem como, é pré, mid, mas aí pré aí tem um bom A respaldo gente na vai parte no aí. começo da semana. Aqui a gente tem uma base. No mid, a única coisa é o quê? Fazer a separação. A igreja não tem nada a ver, Sim. vai até o meio e já era. Mas deixa eu fazer o trabalho não, hein? Se não fizer esse trabalho aí, ó, se enrolar. Porque a gente só vai ter a prova Jesus. do trabalho. Ainda bem que eu preciso fazer. Não consultei o Google, não consultei o Ainda bem Google. que Próxima aula. Não consultem no chat GPT. Dá? vai consultar o quê? Se não for Pastor, vai no próxima aula dele. Escreva uma pergunta Então, de maneira certa. foi o que eu falei, a próxima aula seria a penúltima, porém foi um acordo, porque a pastora Elisa vai estar aqui e pediu para que a gente possa dar a prova na próxima aula. E aí, eu ia mandar conteúdo dessa semana toda, mas eu vou mandar a partir de hoje até o dia da prova, que aí vocês ficam bem frescos na memória. E eu tenho uma aula de vídeo para mandar para vocês ainda. Que vai ser um Só tem coisa de resumão. Ai, maravilha. O resumão Só que no dia da prova o resumão não serve, né? É a anotação, no máximo. Deixa eu fazer uma pergunta. Na matéria da pastora Vivian, a consulta foi na apostila? Foi na apostila no caderno, no caderno. Ui, foi difícil.
Tava como as palavras Até do que a língua gente- ali, a gente fez de Ela vai no mistério. 20 Ela é professora, né? Ela é professora Não, mesmo. eu vou ter uma conversa com ela antes pra ela me dar uma dica. Eu não consigo não, gente. Prova de Tinha não. 20 Não, perguntas, não, respondi pastor, 10. Ela Deu deu 10? 21. 10. E ó, valia 75 por cada questão. Era profético. E tinha uma questão bônus ainda. Tinha um bônus. Falta da segunda. Tinha bônus. Só falta da segunda. Mas cada questão valia só 75 pontos. Quantos pontos? 75. A questão? É 0,75. Tá. Gente, vai ter quantas perguntas? Ah, não sei ainda. 5 tá bom. Vai ter 70 vezes 5 tá bom, Sabe assim, uma Eu não sei prova ainda. fácil, difícil, foi dela. 70 semanas eles. Amigo, podia consultar, né? Gente, vamos falar um pouco agora do Tribunal de Cristo. Só pra gente não deixar de passar por ele. Ó, presta atenção aí, hein? Eu falava B. Nós falamos do Tribunal de Cristo, vocês lembram? Leve, Tribunal de Cristo, lembra que a gente passeou um pouco por ele? bem pouco. Lembra, bem pouco? Vamos falar um pouco dele agora. Alguém lembra o que é o Tribunal de Cristo? Perguntei isso na última aula e eu tinha falado na primeira. É o tribunal pra julgar o galardão de cada um. Galardão, boa, vamos lá. Alguém lembra quais são o que é comparado às obras feitas com boas intenções? Eu lembro Pode falar. É o Ouro, o que mais? Ouro, pedras preciosas e tem mais um. prata. E prata. Eu ia falar diamante. aí Seria pedras preciosas, né? Diamante, né? Não preciso falar. Então, as obras feitas com boa intenção. Pô, agora aqui, ó, já tô aqui no Tribunal de Cristo, tá? Esquece aqui de Semanas de Daniel. Ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas para o quê? Galardoar os santos. São Ordenar as 3. as boas obras. Ó. Olha a certeza. A Joseph Clare. Pastor, Já. aí o terceiro aí, ó, o 3 do B aí, ó, vai pegar muito crente. Vai pegar. E aqui o fogo consome rápido, hein? Aqui o fogo consome rápido. Gente, Quais são os 3 que representam? Não são as más obras, são as obras feitas com uma intenção de não glorificar a Deus, mas glorificar a si mesmo. Palha, madeira. vixe. É isso? É, Madeira aí. tem outro. Carvão. Não. Carvão é madeira queimada. Ninguém vai pro céu. E feno. Ele para Graveto, madeira. Agora, imagina, vamos imaginar aqui, imagina Deus no dia Aprendi certinho com o Renato. chamando cada um, vamos brincar um pouco aqui. Tá aqui um pacote, tá aqui com as obras. Mano, não quero nem imaginar, mano. E com as obras. Quero nem imaginar. E ali tem um fogo consumidor. Aí ele lança no fogo. Se foram obras feitas para glorificar a Deus, tranquilo. Vai sair polido, né? Vai sair brilhante. Né? Vai sair. É o presente. É a forma de que Deus está dizendo, de fato, a obra foi feita para glorificar o meu nome, né? Porém, se não quer dizer que, na verdade, assim, todos são salvos, tá? Não misturem as coisas. Porque galardão da salvação. Isso aí, não confundam as coisas. Mas quem sabe, por algum motivo, recebeu a glória para si, fez porque, como os fariseus queriam receber os elogios dos homens, aí ele vai lançar. Nem fazer jejum e sair contando pra todo mundo. Então, qual a intenção que eu faço? Foi. É fazer algo bom com uma intenção ruim. É aí onde será julgada as intenções do coração, é isso?
Ou não? Não que não, de fato, seria isso ao pé da letra, mas de uma forma sim, a intenção do coração, do porquê que fez isso. Você é salvo, você crê, você só foi salvo, até porque é o tribunal dos santos, mas quando lançar e for pegar, já foi. E você percebe que há níveis, e aqui é mistério, né? Há níveis para essas obras feitas com boa intenção e há níveis para essas obras feitas com uma intenção ruim. Porque senão ele não ia diferenciar a matéria-prima. Seria apenas ouro e apenas palha. Mas não é. Aí é delicado, hein? Porque há níveis. Isso aí só Deus pode discernir. O que diferencia uma obra que é prata de uma obra que é ouro. É só Deus que tem esse poder de discernir a intenção do coração. Acho que é o nível da obra, né? Muito grande, todo mundo Também. fica uau, aí talvez já teria ouro, mas só que aí vira feno, vira palha porque o cara... Existem obras que parecem ser grandiosas e são feno. Mas feno por causa disso então, agora se o cara realmente foi para a glória de Deus, já saiu de pena, aí... Seria um ouro. Mesmo que a intenção do nosso coração primeiro nos amar. Aí Tipo, as pedras preciosas são as obras mais simples, assim, parece que não é nada, mas... Aí vem madeira, vem feno e vem uma palha. Cheio de pedra preciosa, eu acho que o negócio é difícil. O cara tinha no céu. Ele falou, Deus, meu guarda, essa filha fica fazendo. Já foi difícil chegar. Se eu tivesse, Foi difícil pra ainda tem que dar Vou muito chegar lá cheio de pedras preciosas, e cadê o ouro pra Vocês já viram já falei isso alguma vez, não lembro. A ideia de que se tornar um L quando recebe um elogio. Um L. Um L. Lula? Não. Boa noite, meu povo. Não, nunca viram esse termo? Não. Eu ouvi isso de uma vez de um líder. Meu líder uma vez. Ele falou, toda vez que você receber um elogio por uma obra feita, né? Se torna um L. Aí por quê? Porque vende assim, aí você joga pra cima. Vende assim, aí você joga pra cima. Isso é interessante. Vou guardar isso. É pra ele. Não é pra mim. Vende assim o elogio. Só que você joga pra cima. Sim, igual quando vai... Vem na horizontal, mas você lança pra vertical. Virou um L. Ajuda alguém num momento na rua, alguma coisa assim, obrigado, mano, obrigado mesmo. Não. Glória a Deus por isso. Até mesmo pela oração, obrigado pela oração mudou minha vida. Não é através do seu. Só que às vezes a gente não... O coração do ser humano, ele tem essa tendência em balançar. Eu digo por mim. Uma tendência caindo. Isso, a nossa natureza. Às vezes, sem perceber, não glorificamos a Deus. Às vezes, de uma forma não intencional, mas o coração tem a tendência de cair mesmo, de se prostrar para essa vaidade humana. A ideia é sempre entender da onde a gente veio, para isso nos liga a quem nos arrancou de lá, e por isso entendemos que o que temos é dele. Então, quando você começa a mapear sua vida ao receber um elogio, você vê que, mas se não fosse Deus, eu não teria feito isso. Meu povo fala que é humilde. Eu sou humilde, faço Mas demora, viu, a gente chegar a essa conclusão. Sim. Quando eu era mais jovem, eu pegava os elogios tudo pra mim e saía cheia. A gente enche, né? Cheia de ferro e pá. Cheia. Às vezes nós mesmos fazemos isso. Nós fazemos isso hoje em dia e nós aí, às vezes Já não foi queimado percebemos que agora, nós estamos fazendo. Nós não percebemos. Sim. A gente tem que se examinar. Se examinar. Tá? E guarde isso aqui, ó. O inimigo, aí tá dentro da aula, tá? Ele é especialista em
querer tirar a glória de Deus. Então, por mais que ele não leve a glória para si, ele vai fazer com que nós queiramos arrancar a glória de Deus. É quando ele sopra no teu ouvido dizendo: você é bom demais naquilo que você faz, você é bom demais. Você sabe que se não fosse você, não tinha dado certo. Ele faz isso. Se não fosse você, Você não teria salvado aquela o pessoa. ministério não vai sem você. Se não fosse você cantando, se não fosse você pregando, se não fosse você pastoreando, não ia. E aí você começa. Aí É um sim, bichão. tanto que começa a brilhar a liderança. Sou bravo. Aí naquele grande dia, quando você lançar a sua obra, ela é totalmente dizimada. Pelo menos foi salvo, né? Recebeu. Foi salvo, Eu né? acho que vai ter tal de cabeça baixa, né? Mesmo tipo, caraca, cair em fito, cair na realidade mesmo. E também, mano, sei lá, fui salvo, mas É, poderia Deus. mais. Ó, Fui salvo, mas poderia fazer mais obras. Ô pastor, E testa, né? Hã? aí é nessa verdade onde Satanás caiu e ele procura fazer Sim. com que muitos também. que façamos a mesma coisa. É, quando Só que, vamos lá, por mais que a gente fale assim, que de fato não vai alterar a salvação, até porque aqui foram salvos, há uma linha fina para que o coração... Entre salvação e Há uma linha fina entre ficar fazendo para si, né? Porque quando você só faz para si, a tendência de apostatar dessa fé, de começar a achar que você é seu próprio Deus, é grande. Porque até a santidade exagerada também faz mal. Essa, Santidade mostrada. Cara, Essa- é o equilíbrio, porque se você tem muito só de uma Mas coisa, a você santidade exagerada é onde entra a religiosidade. sim, é isso que eu ia falar, a religiosidade. Religiosidade. Essa auto-idolatria. Porque nós achamos que idolatria é só de nós para alguma coisa, e às vezes é de nós para nós mesmos. a gente consegue se derrotar também. A gente se brinca assim. Ela, aquela pessoa que ela é o próprio Deus dela mesma. Entende? Ela se condena, entre aspas. Na verdade, ela acha que ela é muito boa demais. Só que sem ele nada podemos fazer. Vamos lá? Vamos lá, ó. O que será julgado no tribunal de Cristo? No grande tribunal, né? Vamos lá. Nossas vidas como crentes. Aí tá falando essa questão aí. Já falamos agora, tá? Nossa maneira de agir. A maneira de tratarmos os irmãos será julgada. Serão julgadas as obras feitas para servir a Jesus. Aquele que seguiu o plano de Deus. Deus tem dado talentos a todos. Prestação de contas dos pastores. O esforço para ganhar os perdidos. O resultado do julgamento, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui? O esforço para ganhar os perdidos. Os pastores prestarão contas. Como assim? Prestarão contas das ovelhas que foram dadas para eles cuidar. Quem mais foi dado, mais será cobrado. Tipo, se a ovelha se desviou na mão do pastor, o pastor vai prestar conta para isso? Não necessariamente, porque A depende. culpa dele. É, Que ele não fez por onde. e também se for assim, Aí deu ruim. se a igreja se desvia com a gente pastoreando, Aí deu ruim. pensou, Fabinho, você é líder do ministério de louvor, o pessoal afasta, a culpa é sua. Nossa! Se Fabinho fosse é a- assim, a gente tá perdido, né? Nem quero passar pelo tribunal, por favor, seu bom grana. Mas às vezes é também. Uma coisa não isenta a outra, às vezes a culpa pode ser nossa. Indiretamente pode ser, Sim. né? Quando fala de obras, não só na questão de fazer, mas a questão também de fazer de uma forma negligente, entende? É isso que está falando aqui. De qualquer jeito. Fazer por fazer também. Às vezes a obra não é só. Guarda isso aqui. Às vezes, não perde o raciocínio. Às vezes a obra não é só eu fiz para receber a glória, mas eu fiz de qualquer jeito também.
Eu não quero glória, mas também não quero glorificar. Só estou fazendo por fazer. Por obrigação. Aí é melhor não fazer. É melhor não fazer do que fazer relacionadamente. Até porque Deus nem está. Deus nem se agrada. Não, Deus nem recebe isso. não, ele não recebe. Se for jogado no fogo, não vai prevalecer. Tá? Não vai. Vamos lá, olha aqui, ó. O resultado desse julgamento: as obras que permanecerem receberão galardão. Abre aí. Alguém abre aí, 1 Coríntios 7, 14. 1 Coríntios 7, 14 e Apocalipse 22, 14. Coríntios 7, 14, quem achou pode ler. Coríntios 7, capítulo 7, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundo, mas agora são. É esse? 7, 14. 1 Coríntios 7, 14? É o que está na apostila. Ah, é? Apocalipse 22, 14. Abre aí para ver se faz sentido. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim servirei a árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Pô, faz mais sentido, né? Abre agora ainda, quem tem 1 Coríntios, já abre 1 Coríntios 3, 13. Eu acho que é o segundo, hein, pastor? É? Lê aí, por favor. Também não? 3. Abre. Esse é 1 Coríntios 3, 14. Não, 3, 13 é as obras queimadas. Lê aí. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Deu para entender? Aí esse daí é onde entra o feno, a madeira É. e Também. É feno, madeira e o que mais? o palha, né? Feno, madeira e palha, ouro, prata e pedras preciosas. É engraçado que ele não falou bronze, né? Poderia ter ouro, prata e bronze. Mas Pois é. é. Aqui, ó, porque é diverso. É uma coisa mais Sim, geral, né? Geral. Tipos de galardão. Tipos de presentes. Que a Bíblia cita, tá? É claro que alguns não dá pra gente explicar o que de fato é, mas são descritos. Ó, primeiro, apreciação, palavra de louvor. É um tipo de galardão. Abre aí, Mateus 25, 21. Eu confesso que esse. Palavra de louvor? Eu confesso que pra mim também é novidade isso, tá? Abre aí. Louvar a Deus. Tá escrito isso? Não, a palavra de louvor seria louvar a Deus. Assim, seria. Lei. Mateus 25, 21. O seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O nome desse galardão é apreciação. O que é a palavra de louvor? Segundo, posição. Destaque no reino. Apocalipse 2, 17. Abre aí. Apocalipse 2, capítulo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso é um tipo de galardão. Eu achava que todo mundo que fosse arrebatado receberia essa pedra. Não, isso não quer dizer que não esteja incluso todos, né? Mas será um tipo de
É um tipo de galardão. Por isso que dizem que algumas pessoas receberão mais do que outros. Mais galardões do que outros galardões, entende? Mas não haverá lá nesse dia vaidade. Não teremos essa questão de isso vai ser arrancado da gente. Ficaremos, o sentimento será comum de uma alegria por estar ali com Cristo. Porque Ele é o maior galardão que os salvos vão receber, é Ele. Ele nos basta. Não recebemos nada, Ele já é o nosso galardão. Estar com Ele já é o nosso troféu. Tá? As coroas, aqui ó, as coroas serem recebidas. A coroa da vida será entregue aos mártires, aqueles que morreram por amor a Cristo. Ou seja, assim, Nem todos, só aquele que foi mártires. morto, né? E são mártires, pessoas que foram mortas de fato por amor a Cristo. Receberão Que não negaram a Cristo. e morreram. Como os apóstolos, né? Como os apóstolos, como pessoas aí que morrem hoje, missionários, O apóstolo João não vai receber, olha. já não vai receber, Já né? não vai receber. Por pouco. Por pouco. Por pouco. O apóstolo Ele João. morreu normal. Ele não morreu tendo morte. Ele já sabemos que o Bora, foi lançado no tacho, né? Talvez até por causa disso, né? Talvez Coroa de glória para pastores e mestres. E pastor Nick, você vai receber uma dessa aí. Será que eu vou nessa? Você fazer um bom Vai sair com a papel e um bom cabeça combate. bombando. Olha essa aqui, ó. O Fabinho vai receber também. Ó, coroa de alegria, ganhador de almas. Oi? Eu? Eu acho que será que eu ganho? Pode repetir, por favor? Coroa de alegria são para os ganhadores de almas. Ah, pastor, mas a ganhar almas, sim, né? A gente tenta ganhar as almas. Mas eu não acredito assim que uma pessoa só consiga ganhar alma. Né? É como diz É uma acho que em plantação. Mateus, é uma plantação. Um planta, o outro rega, o outro colhe. Porque teve muita gente que eu preguei a palavra e foram ganhando a Cristo. E no entanto, ninguém ficou perto de Cristo. Acho que Deus vai incluir cada um, né? Exato. Essa alma passa por várias questões, são várias pessoas que vão Deus ele conhece. Deus ele sabe, né? Essa questão aí de você plantou, outro regou, né? É assim que funciona. Eu acho que, tipo, Deus esperou que todos foram fazendo parte da salva essa pessoa. Vocês já pararam para pensar que a questão de ganhador de almas é muito relativo, no sentido de que nem todos nós vamos ver que de fato ganhamos? Tem pessoas que nós ganhamos para Cristo e nunca vamos saber Sim, A pessoa nunca mais viu, nem que ganhamos. Cara, Nunca vamos saber. Às vezes, tipo, a gente está no ônibus na Bíblia e já foi um Às vezes é uma conversa que você teve com alguém um dia que você nem lembra dessa conversa. E você falou de Cristo Às naquele vezes no dia, colégio. depois que você nunca viu essa pessoa. nunca mais viu. E você não sabe, mas foi você, através da sua vida, que Deus te usou para plantar no coração daquela pessoa. E um dia, mal na vida dela, ela se lembrou daquela palavra que ela teve com você e falou: eu quero entregar para Cristo porque um dia foi entregado para mim. E você nunca vai saber. Mas naquele dia ela ganhou uma coroa como ganhador de almas e você, ó, nem sabia. Mesmo sendo, tipo assim, o seu testemunho, a sua vida com Cristo sendo uma influência para aqueles que estão ao seu redor. Também, a sua vida como influência pode ganhar outras vidas que você nem ficou sabendo. Tem uma árvore, que eu não me lembro o nome, que ela é plantada e quem planta ela não consegue ver ela crescer, porque morre antes dessa árvore começar a brotar. Depois dá uma pesquisada. Como assim? Demora Eu já muito. ouvi falar dessa Tem uma árvore que ela começa Demora a... anos, muitos anos. Demora muitos anos. Demora 100 anos pra... A tâmara, né? Eu não me lembro o nome dela. É tâmara. É, você planta ela e demora anos e anos. Parece que é 150 Falei anos que era para dar 100 fruta. Falei Então, que era 100. Existem árvores sendo plantadas aí e a gente não vê. Mas eu plantei um pé de tâmara e ela já está desse tamanhinho. Ah, então aí, ó. Não é não. Não é tâmara, não. É da Shopee? Mas ela cresce, pastor. Ela só não dá fruta. Ah, ela cresce e não dá fruto. Então esse é o 150 mistério. anos. Vai morrer murchando. Não dá fruto. Tem uma história da. Então esse é o mistério, então. Ela demora para dar Por fruto. isso que não pode exterminar. Mas tá vendo como a gente tira uma lição? Às vezes nós não vamos ver os frutos na vida dessas pessoas. Mas vai acontecer.
chegou até que bom, porque essa gente fica soberbo. Nossa, eu consegui fazer isso. Também acontece. Pastor, tem uma história de 1 milhão de almas, que a mulher teve uma profecia, que ia receber 1 milhão de almas. Isso tem na história da igreja, lá, o Herói da Fé. E aí ela morreu e não converteu ninguém numa cidade. E aí depois uma pessoa só, que converteu outra pessoa que veio no acampamento. Não sei se era o país de Gales ou se era Uma vez a vida dela, então, ela... acho que era da Rua Adulta. E aí foi 1 milhão de almas. Então como eu não sabe direito, você morre só depois que vai ter. O legado, né? O legado que fica. Eles falaram, através de você, eu vou converter milhões de almas. Ah, não, é uma alma. Pastor, essa coroa, eu acho que todos nós podemos, se nós fazermos tudo certinho, eu acho que todos nós podemos receber essa coroa, por Sim. causa que ninguém sabe. Porque o ID é para todos, né? Sim, o ID de converter almas é para todos. Uma pergunta. No caso, não tem uma quantidade específica de uma métrica. Não, o texto fala de ganhador de almas. Sim, no caso... Se você ganhar uma alma, você já é Já estava expandindo, nós estamos influenciando várias almas. Eu ainda pego Na semente da Cristo. Então, a sua vida já vai exemplo disso. Qual é a última? Tá aí? A última coroa é a coroa da... tem a coroa da justiça. Essa aqui todo cristão salvo vai receber. Da justiça? Incorruptível. Somos vitoriosos. Tem a da justiça, né? Tem os que aguardam o Senhor. São aqueles que... 2 Timóteo 4,8. Lê aí pra gente encerrar. Lê aí, 2 Timóteo 4,8. Lê aí pra ficar claro. Até coroa. Leu? Nossa, imagina. Eu acho que ele se torna. A gente tem essa visão de coroa, né? E às vezes... Às vezes é... Alguém Mas achou? é só a graça, né? Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Só dá para entender as pessoas que estão ansiando pela vida de Cristo, estão esperando e amam a vida. Aí você fala, todos estão. Não, nem todos estão. Tem pessoas que serão salvas, mas já não estão na expectativa. Então, essa coroa eu já garanto que eu vou receber. Glória a Deus aí, ó. Eita glória, tô recebendo. Essa coroa eu recebo, porque eu estou aguardando a vinda do Senhor. Vocês não estão aguardando a vinda do Senhor? Eu tô. Então, Mas eu tô... E a coroa incorruptível são os vitoriosos, porque em Cristo nós somos mais do que? Vencedores. Outra coroa para nós. Olha aí, Coroa. eu vou ter duas. Então, dá para garantir duas aí. 3, dá pra garantir 3. Já dá alegria também. No mínimo duas. No mínimo 3. Não, três. É, 3. Não, que dá pra segurar de 2 a 3, né? Porque tem. Não parece que não ganha uma das coisas. É. Gente, vamos colocar. Aí pra 4. Vamos colocar de pé. Eu não sou pastor. Já acabou? Quer uma rápida? Aí vou falar com ele. Começou tarde. Peraí. Ô, pastor, a coroa que vai receber através dos pastores é pastores e líderes? Não, pastores Mestres. mestres. Ah, mestres. Então quem tem chamado de Mais uma pastor? coisa. O pregador também recebe alguma coisa? O pregador que é pastor? Pastor. Amor, coração. Depende de graça, ele foi um mestre, um ensinador, né? No caso, tipo assim, é uma coroa só, não é essa denominação. Tipo assim, mestre recebe uma, pastor recebe outra. No caso, São outros dois, né? tipo assim, se a pessoa for ter os dois chamados, ela vai receber uma só. No caso, a mesma. A mesma coroa. dois. A coroa. Gente, vamos lá, ó. Vamos colocar de pé. Chegando em casa hoje, já vou mandar um link para vocês Eu que eu vou apresentar sobre as seu 70 trabalho. semanas de Daniel. Amanhã é quarta? Sim. Quinta-feira eu vou gravar uma aula e vou subir ela. Ou na quinta mesmo ou na sexta. Mas eu vou gravar na quinta. Tá? E aí dependendo do horário, mesmo horário que eu chegar, eu gravo ela. Bom que dá para estudar esse final de semana.
Vai dar para estudar no final de semana. Quero que vocês guardem pré deles, tá? Eu vou fazer consulta só porque essa matéria é muito difícil. A gente tem muito pouco tempo para estudar. É muito assim complicado a gente ter que ficar enxugando, porque é uma matéria que a gente ficaria aqui 3 meses tranquilo. Não é nem por ser difícil, é por ser longa. Longa. A gente tem que, sabe, pegar uma caixinha e colocar assim, entendeu? Se a gente abre muito leque, a gente na verdade confunde ao invés de resumir. Mas é bom, vai ser consulta. Vai para uma aula de teologia aí. Só que, gente, não deixa de fazer o trabalho, hein? Se não fizer o trabalho, vai gostar. Tá? Se quiser mandar pro PDF, manda pro PDF. Mas nada de copia, hein? Até porque no final tem que ter um resumo, vocês sabem, né? No final, resumo assim da sua posição sobre a visão. Que você crê. Tem que colocar lá, por que você crê na pré, por que você crê na visão mid, tribulacionista, por que você crê na visão pós-tribulacionista, tá? Então, a gente vai se focar nisso aí. Vamos orar?